Rede, o podcast da Rede Nacional PAC. Um podcast financiado pelo PEPAC e pela União Europeia através dos Fundos Europeus Agrícolas. Vamos agora falar um bocadinho do que é estas novas tecnologias. Cada vez mais se fala dos sensores, dos drones, da inteligência artificial e é engraçado que estamos a falar nisto para a agricultura. E tenho aqui comigo Mário Campos Cunha e Filipe Neves dos Santos, ambos da Universidade do Porto, Inesctec. E há uns tempos atrás, se alguém me falasse do Inesctec, a primeira, uau, tecnologias, e de repente Inesctec com a agricultura. Como é que isto combina? Não é? Porque nós, e eu que estudei aqui nesta universidade, isto era a Universidade de Évora Agricultura, o ISA Agricultura, isto, nós não saíamos do nossa bolha de onde estudávamos e de repente estamos a ver as outras áreas a entrar na agricultura, que é muito interessante, e tiveram agora, exatamente nesta questão do Agri Jovem, a falar da questão. Cá estamos. O que é estas novas tecnologias? Como é que sentiram este debate? Qual foi a vossa opinião? A dar o vosso contributo? Como é que viram também, do parte dos jovens, como é que acham que eles receberam, no fundo, toda a vossa experiência e a vossa comunicação? Mário. Obrigado por este momento, é muito interessante e que, de certa maneira, nos permitiu estar com um grupo de jovens, diferentes graus de ensino, de licenciatura, mestrado, doutoramento, e portanto eles perceberem também a dinâmica, os novos paradigmas que tem a agricultura, e de certa maneira eu realçava daquilo que foi dito aqui no painel e também da formação, aquilo que disse exatamente na sua introdução. Cada vez mais a agricultura é um setor de interdisciplinaridade. É necessário esta interdisciplinaridade para nós produzirmos conhecimento. O ensino também tem que ser cada vez mais interdisciplinar. Um agrónomo per si não chega para ensinar agronomia, pode parecer um paradoxo, e portanto temos que ir buscar competências, exato, temos que ir buscar competências de outras áreas e de facto essa interdisciplinaridade é muito interessante. Nós na Universidade do Porto cultivamos essa interdisciplinaridade e concretamente, por exemplo, eu e o Filipe, eu sou engenheiro agrónomo, o Filipe é da área da computação e damos uma cadeira de agricultura de precisão. E portanto eu não vejo como é que podia ser de outra maneira. Há coisas que eu sei, o Filipe não sabe, coisas que eu domino, há conhecimento que ele valoriza da parte dele, e há conhecimento que ele valoriza, julgo da minha parte. Sem dúvida. E portanto isto é de facto um novo paradigma que tem que ter a agricultura e o ensino na agricultura. E outra questão, que eu falo mais do ensino, aquilo que eu estou mais envolvido, que tem a ver também com o envolvimento do agricultor no processo de ensino. Cada vez mais nós cada vez mais temos que ter, não podemos ter aquele ensino de sala de aula, em que o professor tem o domínio do conhecimento, mas não sabe o que fazer com ele, portanto está fechado nos seus slides, mas se lhe perguntar para que aquilo serve, ele não sabe. Cada vez mais temos que ter um ensino hands-on, muito em que o agricultor é integrado no processo de ensino e aprendizagem. E como é que isso se faz? Isso se faz com o modelo que nós temos seguido na Faculdade de Ciências, que é esta interdisciplinaridade, mas irmos aos agricultores. Ou seja, temos aulas no campo dos agricultores, não é uma visita de estudo. São contratos que nós temos com os agricultores, porque nós vamos dar as aulas na sua exploração e aprendemos todos. O estudante fica próximo da profissão, não é? O agricultor fica próximo das tecnologias e pergunta, etc. E, portanto, como estamos duas pessoas de áreas muito diferentes, conseguimos dar uma resposta muito abrangente, trazemos conhecimento, trazemos problemas para nós resolvermos na nossa investigação e, portanto, digamos, é um modelo
virtuoso. Não é? Por outro lado, também temos outra questão que é importante e que falamos aqui na sala, e portanto é bom ouvir estas questões, que mas eu andei na escola há muito tempo e agora já não me lembro disso, eu não dava isto. Temos também uma oportunidade de fazer um reskilling, ou seja, as nossas formações, nomeadamente em agricultura de precisão, na cadeira de agricultura de precisão, é modular. E portanto um estudante já com algo, já fiz a formação há alguns anos, pode ir fazer a formação modular e, portanto, fazer um reskilling, o que é muito bom, também virtuoso para os próprios alunos que lá estão. Traz problemas para a nossa... E, portanto, essa questão tem que ser, do meu ponto de vista, no futuro, tem que ser um futuro do ensino que envolva todos os atores. Não pode ser desgarrado, porque senão não funciona. E de certa maneira também traz algumas reflexões, nomeadamente as questões que foram feitas ali na sala, nomeadamente alguns estudantes perguntaram: mas porquê é que nós temos tão poucos alunos a procurarem o ensino superior? Eram 400, agora já são 200. Mas se nós formos analisar isso com alguma profundidade, gera-nos algumas dúvidas. De facto, nós temos poucos alunos a procurar o ensino superior, mas temos muitos mais alunos a procurar os mestrados e os doutoramentos na área das ciências agrárias. Era uma formação residual, cada vez mais é uma formação avançada, com os estudantes de engenharia eletrónica a frequentarem os programas doutorais em ciências agrárias, os ciências agrárias a terem doutoramentos na área da eletrónica. Quase o percurso, digamos assim, entre aspas, do Filipe. Ou seja, não é dessa área e de repente catequizou-se para a área da agricultura. E nesse contexto nós estamos agora até a fazer uma formação, a construir uma formação, um mestrado em tecnologias digitais aplicadas às ciências agrárias e veterinárias, e portanto sempre com esta dinâmica de termos, a agricultura não pode estar fechada sobre si mesmo, que é dona do conhecimento e portanto não interagem com outras áreas, e que de certa maneira nos programas doutorais nós já temos muitos estudantes. Porquê? Porque também fazemos muitos doutoramentos em empresas. Nós não aceitamos planos de trabalho de doutoramento como se faziam há 10 anos, em fazer um ensaio lá numa estufa, num canto de uma estufa, e depois diz que aumentou 30% a produção. Como é que isto é possível? E no ano seguinte faz outro ensaio e aumentou mais 30%. Como é que isto é possível? Não é? E portanto, cada vez mais queremos estar na prática, no hands-on, os programas doutorais feitos em empresas. E portanto é assim que nós vemos desta agricultura mais abrangente, este modelo de agricultura. Eu vejo, por exemplo, tenho acompanhado, o Filipe, já nos temos cruzado várias vezes com exatamente os projetos, e muitos deles que eu fico, fala-me da tua experiência. Da minha experiência. Bem, eu partilho aqui um bocadinho o que o professor Mário Cunha estava a falar, aqui do Mário Cunha. De facto, nós estamos numa sociedade e que nos esquecemos. Nós precisamos do físico para viver e, portanto, vivemos aqui numa bolha do artificial e, portanto, mas no final do dia vamos ter que nos alimentar e vamos ter que viver numa paisagem que seja sustentável para a nossa própria saúde, não é? E, portanto, andamos aqui num mundo muito virtualizado e esta parte da agricultura com a tecnologia é uma ferramenta, não é? E, portanto, ela está lá para auxiliar a agricultura. E para poder auxiliar, ela tem que saber quais são as reais necessidades. E, portanto, só a saberemos se estivermos também no terreno. E a perceber o que é a produção de um vinho num contexto de Douro, ou se é uma produção num Alentejo. São contextos diferentes, com necessidades diferentes para a tecnologia. E enquanto investigador, eu sou um apaixonado pela investigação, não é? Para mim a investigação é fundamental, é quando ela tem impacto na sociedade. E, portanto, este é um dos motos que o Inestec tem, que é a ciência com impacto. E não há melhor ciência do que impacto, do que tecnologia que esteja num campo agrícola a aumentar a produtividade e a tornar aquele setor mais sustentável. E, portanto, eu acho que é um casamento perfeito. E como eu tinha dito durante a sessão, eu acho é que temos de ter, enquanto sociedade, um pensamento mais estratégico. E eu acho que isso é que falta. E estando aqui numa plateia jovem, não é, em que já não tem aquelas aversões de cooperar com o colega do lado e que sabe que não vai perder com isso, nós seremos mais fortes quando vivemos em sociedade, mais em grupo, mais coesa, e perceber o que é que queremos fazer em sociedade do nosso território.
E temos que ter uma perspectiva mais a longo prazo. E essa aí é que me incomoda neste momento, que é eu, enquanto cientista, vou empurrando a tecnologia, ou outras vezes são os agricultores que vão puxando a tecnologia, mas eu acho que falta aqui uma visão a longo prazo. O que é que nós, enquanto portugueses, ou enquanto seres vivos que estão neste território, o que é que nós queremos ver deste território daqui a 10, 15 anos, e como é que nós fazemos a configuração do território? Isso é engraçado, porque eu não sei se estavam aqui logo de manhã quando que o membro que faz parte do gabinete do comissário falou que agora no dia 21 vai sair a tal estratégia para a renovação geracional e que no fundo vai dar ali umas orientações em que a questão das tecnologias vai lá estar. Se calhar pode ser exatamente saibamos nós trabalhar esta ferramenta da estratégia exatamente para esta questão de como é que podemos depois aplicar a questão e utilizar a tecnologia. Porque se há... Eu acho que a tecnologia é exatamente uma das ferramentas que pode atrair os jovens para o setor agrícola, começar a olhar para o setor agrícola de uma forma diferente. Nós sabemos que temos muito problema enraizado nas nossas cabeças, digo nossas enquanto sociedade, que a agricultura é aquilo, que é uma profissão horrorosa, ninguém gosta, custa imenso e que não sei o quê. E começamos a ver que há jovens que têm um novo olhar, muito preocupados, lá está, como foi falado hoje de manhã, a questão da sustentabilidade, as questões, depois, quem está muito mais virado depois para questões ambientais, seja o que for, mas as novas tecnologias estão lá. E tendo as novas tecnologias que facilita um conjunto de tarefas, um conjunto de trabalhos, e eu vi que ainda agora estava a falar com a Marisa, e aí está já questões que podem fazer parcerias e tudo mais. Eu acho que pode ser exatamente uma das coisas que pode entrar nesta história que for a nível nacional, que se sabe, a definição depois da estratégia para a renovação geracional é de certeza. Eu aí, só para complementar, eu em relação à renovação das gerações, eu acho que ela é importante, não é? Temos é que ter cuidado, e isso vê-se, por exemplo, no setor das startups, que é altamente apelativo, não é? E temos muitas gerações, ou muitas pessoas novas, que acham que é um mar de rosas criar uma startup. Não é um mar de rosas, 90% falham, não é? E muitas vezes falham por falta de experiência. E também já é sabido que muitas das vezes a maioria dos grandes empreendedores e as grandes empresas são de pessoas que já falharam várias vezes e depois tiveram sucesso à terceira ou à quarta tentativa. Portanto, os fundadores do Facebook, os fundadores da Google foram uma minoria. Eu acho que na agricultura temos que aprender a mesma coisa, que é temos que ir de uma forma mais responsável para... ir acompanhando com conhecimento. Exatamente. Que era aquilo que nos estava a dizer da questão de no fundo, as pessoas poderem novamente ir aprender ou não sei o quê, ou então entrar nas parcerias e tudo mais, porque não é só dizer que vai comprar aquele equipamento ou aquilo não sei o quê, não, o conhecimento tem que ser acompanhado e o apoio técnico depois. Isso aí é o casamento que tem que ser. E vai ser saudável para a pessoa, de certeza. O que tem é que estar ciente disso, porque vai ser muito mais eficiente a ter um sucesso. Deixem-me só terminar agora que tudo o que vocês estão a dizer é algo que integra uma coisa que é o tal sistema de inovação e transferência de conhecimento para a agricultura, que é o AQUIS. Vocês são o exemplo perfeito de elementos importantes nesta transferência de conhecimento. Ou seja, e porquê que eu estou a dizer isto? Porque nós agora no âmbito do PEPAC está muito a falar-se da questão do reforço deste AQUIS, deste sistema de inovação e conhecimento. E o que eu vejo é que, no fundo, os atores que estão dentro deste sistema não reconhecerem que são atores do AQUIS. Porque fala-se muito que o conhecimento tem que chegar ao agricultor, porque é quem está no centro deste AQUIS, mas todos estes agentes que estão aqui, que estão a produzir o conhecimento, são tão importantes ou mais do que o agricultor, porque, no fundo, estão a produzir o conhecimento. Mas vocês reconhecem-se como dentro deste sistema do AQUIS. É porque eu tenho falado com quem está em algumas universidades ou politécnicos e associam isto quase como algo que vai ser mais uma medida de financiamento, e não é. É o que nós estamos aqui a fazer, é o que vocês estiveram ali a fazer. Veem-se como esses atores deste sistema? Vejo, obviamente não há sistemas imaculados e o AQUIS é um deles,
E uma medida que eu acho que falta no AQUIS tem a ver com uma maior liberdade de investigação na agronomia, ou seja, não descurando essa questão que estamos a falar, que para mim é um bocadinho um discurso redondo. Eu não utiliza, porque o meu pai era agrónomo, não é? E o meu avô também, eram exatamente os mesmos discursos dos programas do Procalfera, era não sei quanto, depois ia fazer extensão, e parece que estamos um bocadinho na mesma. Era preciso, julgo eu, haver nestas medidas programas que permitissem ser disruptivos, fazermos uma agricultura completamente disruptiva, própria, estar apta a correr riscos, grandes riscos, não é? Porque o próprio processo de investigação em inglês é research. O research o que é? Procurar e voltar a procurar, falhar. Obviamente não podemos fazer isso com os agricultores. Há, digamos, medidas, etc., que temos que as fazer dessa maneira, mas deveria existir medidas que nos permitisse ter mais liberdade de pensamento, estar mais, não estarmos muito talhados para a operacionalidade imediata dos resultados. Eu estou a falar, por exemplo, porque é que nós continuamos a fazer vinhas alinhadas? Não é? Isso foi uma invenção do cavalo. Nós para fazer, por exemplo, introduzir, até não foi o cavalo, foi o Getotrum, não é? Que era para fazer as culturas sachadas, mas continuamos a fazer vinhas alinhadas. Se calhar, porquê? Se calhar podemos ir para modelos muito mais disruptivos, muito mais eficientes do ponto de vista da utilização da energia. E portanto, junto dentro do AQUIS falta qualquer coisa que permita, ou não todos, não descurando, que permita ter esse tipo de pensamento futuro, digamos, trabalho mais disruptivo na agricultura, até podem ser com os agricultores de ponta, e desse ponto de vista acho que está a falhar, certo? Por outro lado, também a questão que falou há um bocadinho dos paradigmas da agricultura, quem é que vai para a agricultura, quem não vai. De facto, a minha história é um bocadinho também relacionada com isto, que eu vivo numa aldeia que é a aldeia mais atrasada do concelho de Barcelos, mais rural do concelho de Barcelos, e fiz a escola primária nessa escola, e lembro perfeitamente que a minha professora primária, sendo nós todos agricultores, meu pai era agricultor, eu tinha o filho do padeiro, mas o padeiro também era agricultor nas horas extra, de trabalho extra, não é? Então, e todos éramos agricultores. E a nossa professora virava-se para nós e dizia: vocês têm que aprender muito para sair daqui, para ir embora, para ir para a cidade tirar cafés, ou seja, GNR. A minha professora de primária estava errada. Hoje em dia, para se estar na agricultura, tem que saber muito. Hoje em dia um trator tem que passar tantos botões como um Boeing, não é? E portanto, este paradigma ainda não mudou e portanto ainda está muito enraizado. É verdade. Eu acho bem perfeito o AQUIS. Eu acho que há aqui um casamento perfeito. Temos aqui as condições para interagir melhor com o setor. Eu acho que temos, eu volto a reforçar a questão, temos de simplificar os processos e confiar mais uns nos outros e ter perspectivas a longo prazo em cooperação. E eu acho que esse sentimento é o que falta. Eu ainda agora da vosso painel tomei aqui nota de uma coisa que era simplificar, fazer ciência com o setor. Depois o outro colega do painel falava na importância de trabalhar no fundo com as organizações e as coisas cooperativas, e depois no fim pus aqui o ensino vai mudar. Vai, porque os alunos já vêm mais informados também, com o conhecimento, mas o conhecimento não é só exigente. Eu acho que eles até podem saber, eles até podem ter o saber, mas depois há o fazer também, não é? E esse fazer é diferente do saber, e portanto há muita coisa que se aprende com o saber fazer, e é o trabalho no terreno que vai fazer toda a diferença. E acredito, isto é uma opinião pessoal, não é? Acredito que provavelmente vai ser necessário este método tradicional dos 3, 4, 5 anos, licenciaturas, doutoramentos, mas vai ter que haver uma contínua evolução do conhecimento. E portanto, e não há de ser só o pequeno trabalhador da propriedade, mas também o próprio gestor. E portanto, o conhecimento tem que ser transversal. E todos nós vamos aprender uns com os outros
E mesmo para os docentes não sabem tudo, não é? Também é não desafio sabe- para os docentes. É isso, e portanto, e aí só aprendemos a melhor forma, que é o que é que nós queremos, e na agricultura é uma coisa concreta, temos uma coisa física, não é? O que é que nós queremos fazer com este território e o que é que queremos ser daqui a 10, 15 anos, e portanto, se não tivermos esse pensamento, se andarmos aqui com remédios, não vamos ser, só andamos a atrás fazer aqueles curativos de rápidos. coisas, a correr. Caríssimos, muito obrigado. Obrigado, eu Gosto de falar contigo. Tá, Ei, gosto também, tá, obrigadíssimo. O podcast Em Rede é concebido pela equipa de apoio técnico da Rede Nacional PAC. Ouça-nos no Spotify e no YouTube. Acompanhe todas as novidades da Rede Nacional PAC em rederural.gov.pt e em aquisportugal.pt. Siga-nos também no Facebook, Instagram, no X e no LinkedIn. Em Rede, o podcast da Rede Nacional PAC. Um podcast financiado pelo PEPAC e pela União Europeia através dos Fundos Europeus Agrícolas.